Bom dia, meu nome é Flávia Lanaro de Grande e o título do meu trabalho de conclusão de curso é Química Mineral de Anfibolitos Paleoproterozoicos do Terreno Bacajá, província Transamazonas. Quem me orientou durante esse trabalho foi o professor Carlos Eduardo de Mesquita Barros. A apresentação vai seguir o seguinte roteiro. Primeiro eu vou introduzir o tema, contexto, problema e objetivos do trabalho e a localização e acesso à região de estudo. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre a geologia regional, dando enfoque mesmo ao Grupo Três Palmeiras e à formação Itatá, que é a formação de estudo desse trabalho. Em seguida, eu vou falar sobre os materiais e métodos utilizados, petrografia, captura de imagens, microsonda eletrônica e química mineral. E, para finalizar, resultados, conclusões e as referências utilizadas para fazer essa apresentação. Bom, a formação Itatá pertence ao Grupo Três Palmeiras e ela está inserida no contexto geológico do terreno Bacajá, da província Transamazonas. Essas rochas foram estudadas em seus aspectos petrográficos, estruturais e geoquímicos, e o detalhamento da história metamórfica dessas rochas metabásicas pode contribuir significativamente para o conhecimento do potencial metalogenético dessa formação para ouro e para cobre. Em decorrência da complexidade geológica e dificuldade de acesso à região, estudos de detalhes sobre a evolução tectônica e sobre o metamorfismo das rochas da formação Itatá ainda são ausentes, sendo necessários estudos baseados em dados de química mineral. Esse trabalho tem como principal objetivo a caracterização da química mineral das rochas metavulcânicas da formação Itatá e a identificação das variações composicionais de modo a contribuir com o entendimento da evolução metamórfica dessa unidade no contexto do terreno Bacajá. Para tanto, foram determinados os seguintes objetivos específicos. Determinar a composição dos minerais das rochas metabásicas e propor um modelo evolutivo do metamorfismo dessas rochas. Quanto à localização, o terreno Bacajá se situa na província Transamazonas, a qual se estende sobre os escudos do Brasil Central e das Guianas. O terreno Bacajá é delimitado pela província Carajás a sul, pela província Amazonas Central a oeste, pelo cinturão Araguaia a leste e a norte pela bacia sedimentar do Amazonas. A área de estudo está entre os rios Xingu e Tocantins e a sul da rodovia transamazônica ou BR-230. Aqui a gente tem um mapa da localização da área de estudo e ela ocorre sobre a cidade de Anapu, Pacajá e Senador José Porfírio, no estado do Pará, na região norte do Brasil. Quanto à geologia regional, a província Transamazonas, ou província Maronita Caiunas, é uma das 6 províncias que compõem o Craton Amazonas. Ela recebe o nome Transamazonas porque sua formação se deu entre os períodos Riaciano e Orosiriano durante o ciclo transamazônico, que foi uma orogenia responsável pelo retrabalhamento de terrenos neo-arqueanos e siderianos e da formação de novas rochas, além da formação de faixas móveis ao redor da província Carajás. Aqui é possível observar um mapa com todas as províncias que compõem o Craton Amazonas, e a província Transamazonas é no extremo leste, em roxo mais escuro, acima da província Carajás, que está representada pela cor castanha. O terreno Bacajá corresponde, então, à porção sul da província Transamazonas, e ele se localiza a norte do núcleo arqueano Carajás. Nele são encontradas as únicas rochas arqueanas de toda a província, e a sua formação está intimamente ligada com a formação da província Carajás. O terreno Bacajá é composto por corpos plutônicos paleoproterozoicos, rochas supracrustais, rochas metasedimentares e inliers arqueanos metamorfizados em face xisto verde a anfibolito. As unidades desse terreno estão estruturadas segundo o NWSE, a WNW e SE, em concordância com feições estruturais regionais. Quanto ao Grupo Três Palmeiras, bom, ele é formado por rochas supracrustais metamorfizadas e ele corresponde a um greenstone belt de idade sideriana. A gênese do Grupo Três Palmeiras pode ter relação com o lançamento de porções de arcos de ilha ou de assoalho oceânico contra uma margem continental ativa, o que explica o posicionamento dessas rochas em meio a unidades mais jovens. Essa unidade é dividida em 2 partes, a porção basal do greenstone, que seria a formação Itatá, que é o foco desse trabalho, e o topo do greenstone, que é a formação Bacajá. Então, a formação Itatá corresponde às rochas metavulcânicas da base do Greenstone Belt Três Palmeiras, e ela compreende xistos e anfibolitos ortoderivados, metatufos e rochas metavulcânicas ácidas a intermediárias, metamorfizadas em faces xisto verde a anfibolito. No terreno Bacajá, essa unidade aflora ao longo de uma faixa orientada NWSE, a WNW, com comprimento aproximado de 38 km e largura entre 2 a 8 km. São observadas feições de metamorfismo térmico nessa formação em decorrência das inúmeras intrusões graníticas do complexo Bacajaí, Suíte Arapari e Suíte João Jorge.
São identificadas na formação de Tatá zonas de cisalhamento cataclásticas e miloníticas e sequências dobradas. Aqui nós temos um mapa geológico simplificado do terreno Bacajá, e é possível observar essa faixa NWSE em verde no centro do mapa, que é a formação Itatá. Dá para notar que a formação ocorre em meio a um mar de granitos. Os granitos em rosa escuro são a suíte intrusiva, o complexo Bacajaí, perdão. Os granitos mais claros são a suíte Japari. E os granitos em laranja são correspondentes à suíte intrusiva João Jorge. Para petrografia e captura de imagens, foram selecionadas 21 lâminas delgadas e elas foram descritas nos seus aspectos minerais, texturais e microtectônicas, dando ênfase à cor, zoneamento, hábito e relações de contato de cristais de anfibólio. Essas análises foram feitas no Laboratório de Microscopia da Universidade Federal do Paraná, com o uso de microscópio óptico de luz transmitida de modelo Nikon Eclipse E200. As capturas de imagem foram feitas com câmera acoplada ao microscópio de modelo PrimeCam Matrix, com o uso do software Capture 2.2. Nessa tabela estão apresentados os parâmetros descritivos utilizados para a caracterização petrográfica dessas rochas. Foram eles o tamanho relativo dos minerais, granulação e granulometria, forma dos minerais, cor dos minerais transparentes, feições de deformação intracristalina, alteração, contatos entre cristais, textura, orientação mineral e foliação. Aqui no mapa geológico simplificado, podemos ver os pontos em preto, que são a localização dos afloramentos de onde foram retiradas as amostras para as análises petrográficas. As análises químicas foram feitas através do uso da microsonda eletrônica, e essas análises envolvem o bombardeamento de uma amostra com um feixe focalizado de elétrons e a análise dos raios-x emitidos pelos componentes da amostra. Nesse trabalho foi utilizada a técnica WDS, Wavelength Dispersive Spectroscopy, que separa os elementos com base no comprimento de onda das suas emissões de raio-x, para então realizar análises químicas pontuais, quantitativas e a obtenção da porcentagem em peso dos principais óxidos. Para tais análises, foram selecionadas 8 lâminas delgadas, dentre o universo de 21 lâminas que foram para a petrografia, e dessas 8, 4 lâminas eram de rochas com textura blastofítica, 2 eram rochas com textura granoblástica e 2 eram rochas nematoblásticas. Essas análises foram conduzidas no Laboratório de Microanálise do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará, com o uso de microsonda eletrônica de marca GEOL e modelo JXA8230, com 5 espectrômetros WDS acoplados. As condições de operação do equipamento estão disponíveis nessa tabela à direita, e foram realizadas 624 análises em cristais de anfibólio, 324 em plagioclásio, 92 em piroxênio, 10 em clorita, totalizando 1.166 análises químicas. A partir dos dados obtidos nas análises da microsonda, foi realizado o cálculo das fórmulas estruturais dos minerais com a utilização de planilhas Excel. Esses dados foram tratados e organizados em planilhas eletrônicas e posteriormente foram elaborados diagramas de variação dos elementos dessas amostras para que fosse feita a sua análise comparativa. Os cálculos de fórmula estrutural de anfibólios foram baseados na classificação de Likert-Yol de 97, com base em 23 oxigênios, onde óxido de ferro foi considerado como ferro total. O plagioclásio foi classificado com base em Deere e colaboradores, de 92, na base de 32 oxigênios, considerando também o óxido de ferro como ferro total, e esses plagioclásios foram classificados com base no seu teor de anortita. O piroxênio seguiu a classificação de Morimoto e colaboradores, de 88, na base de 4 oxigênios, considerando também o óxido de ferro como ferro total, e o piroxênio foi caracterizado com base na quantidade de seus membros finais em statita, ferrosilita e volastonita. A clorita foi classificada de acordo com o Deere colaboradores, de 98, na base de 28 oxigênios, com a definição estequiométrica do ferro 3. Os resultados desse trabalho foram a definição da mineralogia dessas 21 rochas, e essa mineralogia é essencialmente composta por anfibólio, plagioclásio, opacos, quartzo e piroxênio, e ocorre de forma subordinada a biotita, clorita, epidoto, carbonato e apatita. Foram classificadas textural e estruturalmente 3 classes de rochas. A primeira sendo metabasaltos e metagabros, a segunda sendo composta por anfibolito hornfelses e a última por anfibolitos. Os metabasaltos e metagabros são caracterizados por sua estrutura maciça, textura blastofítica, raramente poiquiloblástica e gráfica reliquiar, com pseudomorfos de anfibólio e plagioclásio ripiforme. Os contatos dos cristais dessas rochas são levemente curvos, retilíneos e irregulares, e essas rochas contêm a maior quantidade de opacos dentre os 3 tipos classificados, atingindo até 3%
do volume dessas rochas. A textura reliquiar sugere que a textura original do protólito era intergranular a subiofítica. Os cristais de anfibólio dessas rochas têm cor verde pálida no centro, a verde oliva nas bordas, sendo possível observar esse zoneamento. E com base nas análises químicas e cálculo das fórmulas estruturais, foi caracterizado um predomínio de magnésio hornblenda e ferro hornblenda, e a actinolita ocorre em menor quantidade. Foi caracterizada edenita e ferro tiormaquita em quantidades muito pequenas. Nessas fotomicrografias é possível observar o zoneamento do anfibólio, com seus tons de castanho mais nas bordas. Nessa A e C, os tons de verde mais pálido. E na fotomicrografia E, o anfibólio mais verde-oliva, com a presença de opacos de granulação mais grossa, textura esqueletal e em maior quantidade. Os cristais de plagioclásio dos metabasaltos e metagábrios são subédricos a euédricos prismáticos e é caracterizada a geminação simples pouco pervasiva mal formada e geminação polissintética pervasiva bem formada nesses cristais. Também é observada moderada forte salsitização, predominantemente no centro dos cristais de plagioclásio, e há um predomínio de bitaunita e labradorita. Andesina e oligoclásio ocorrem, mas em menores quantidades. Nessas fotomicrografias a gente pode perceber bem o formato hipiforme desses cristais, a sua geminação polissintética e também a geminação simples, que ocorre em menor quantidade, está mais evidente na fotomicrografia D. E nessa mesma foto é possível observar a salsitização moderada dos cristais de plagioclásio, predominantemente nas suas porções centrais. Foi caracterizada uma textura transicional nesses metabasaltos e metagábrios, caracterizada pela substituição da textura blastofítica pela granoblástica, com a tendência à retificação dos contatos, diminuição dos opacos e a cor dos anfibólios nessas rochas atinge tons de verde-oliva até acastanhado. Nessa fase transicional é possível observar aumento da limpidez do plagioclásio e ela é caracterizada mesmo pela presença de biotita avermelhada. É possível que a diminuição dos opacos nessas rochas esteja relacionada à incorporação de ferro e titânio na estrutura desse anfibólio verde-oliva. Essas fotomicrografias representam essa fase transicional e a foto A é possível observar o anfibólio zonado com tons de verde-oliva nas bordas e na foto B é possível observar um agregado de biotita avermelhada em meio a cristais de anfibólio. Os anfibolitos Hornfels são caracterizados por sua estrutura maciça, fracamente foliada e textura granoblástica. Os contatos são retilíneos a poligonais com junções tríplices e existe uma diminuição na quantidade de opacos em relação às rochas blastofíticas. Nos anfibolitos Hornfels também foi observada a presença de piroxênio. Nessas rochas, o anfibólio tem cor verde-oliva até verde acastanhado e com o aumento da quantidade de piroxênio é possível observar um escurecimento do anfibólio, onde ele atinge tons bem castanhos até um pouquinho alaranjados. Nessas rochas há o predomínio de magnésio hornblenda, ferro hornblenda e actinolita ocorrem em menor quantidade e ferro tiormaquita é observada pontualmente. Nessas fotomicrografias a gente tem o anfibólio mais castanho, principalmente na fotografia C, que é uma amostra que tem piroxênio. Nas fotos A e E é possível observar tons de oliva, até um verde um pouco mais pálido, mas ainda mais escuro do que nas rochas blastofíticas. E os cristais de plagioclase dessas rochas são anédricos a subédricos e estão límpidos. É possível observar a geminação simples pouco desenvolvida e a geminação polissintética pouco a moderadamente desenvolvida, mas pervasiva por toda a rocha. Os contatos entre os cristais são retilíneos a levemente curvos e há a presença de bitaunita predominante, mas a labradorita ocorre também, só que em menor quantidade. O ortopiroxênio ocorre na forma de agregados de cristais anédricos e incolores e o contato entre os cristais são curvos até retilíneos e é observada moderada a fraca alteração do piroxênio para actinolita, clorita, opacos anédricos com textura esqueletal e predominantemente ao longo das bordas. O ortopiroxênio pode compor até 35% do volume dessas rochas e é caracterizado como enstatita. Aqui a gente pode ver nessas fotos, na foto A, agregados incolores de piroxênio e na foto C a gente vê piroxênio alterado para anfibólio fibroso ou actinolita.
Os anfibolitos são caracterizados por forte orientação de cristais prismáticos de anfibólio e plagioclásio e textura nematoblástica. Nessas rochas é possível notar a diminuição da quantidade de opacos e os anfibólios possuem cor verde-oliva e eles são homogêneos. Através das análises químicas é possível notar que o predomínio é de magnésio hornblenda, mas ferro hornblenda também ocorre, só que em quantidades menores. Nessas fotos a gente pode ver bem essa orientação forte, a foliação forte definida pela orientação dos cristais prismáticos de anfibólio de cor verde-oliva. Não é observado zoneamento de cor nessas rochas. O plagioclásio dos anfibolitos é anédrico a subédrico e eles têm alta limpidez e é possível ver geminação simples e geminação polissintética, as duas pouco desenvolvidas. Existe um predomínio de betaunita e labradorita e andesina ocorrem, mas em menor quantidade. Nesses diagramas modificados de Laird et Albee, de 81, a gente pode notar o diagrama A é das rochas blastofíticas, o diagrama B é das granoblastas, o diagrama C é das nematoblásticas, e nesses diagramas é possível reparar que nas rochas blastofíticas ocorre um enriquecimento em álcalis, alumínio, ferro, titânio, nas porções de borda dos cristais em relação às porções centrais. Aqui a gente pode observar a variação química das rochas blastofíticas, que são as amostras os diagramas A, D e G, das rochas granublásticas B, E e H e das nematoblásticas C, F e I. Esse é um diagrama modificado de Santos e colaboradores de 2021. Nos anfibolitos hornfels há uma diminuição da quantidade de álcalis, alumínio, ferro, titânio a partir do centro em direção às bordas dos cristais de anfibólio, e as amostras de anfibolito hornfels possuem quantidade de álcalis semelhantes às amostras de metagabros e de metabasaltos, mas menor teor de alumínio. Os teores de álcalis, alumínio, ferro e titânio em anfibolitos nematoblásticos são superiores às dos cristais de actinolita das rochas blastofíticas. Com base na composição mineralógica, química e textura, estrutura e a posição das amostras em relação às intrusões graníticas, é possível sumarizar sua evolução metamórfica da seguinte maneira. Primeiro, um evento M0 de recristalização estática, metamorfismo hidrotermal, onde ocorreu a hidratação da assembleia mineral original anidra e sem a atuação de tensores regionais, porque não é observada orientação mineral dessas amostras. Esse evento gerou os metabasaltos e metagabros com textura blastofítica e ele se deu em face xisto verde entre 300 e 450 graus, onde há o predomínio de actinolita, e pode ter chegado a uma interface entre a face xisto verde e anfibolito acima de 450 graus, onde há a coexistência de actinolita e hornblenda. Esse metamorfismo pode estar associado a um metamorfismo de fundo oceânico. Em seguida, um evento M1 de recristalização estática, que é um evento de metamorfismo térmico, que ocorreu em decorrência da intrusão de granitóides reacianos e a geração de auréolas de contato. Essas rochas têm textura granoblástica e são anfibolito hornfels a anfibolito hornfels ricos em piroxênio. Esse metamorfismo ocorreu em face hornblenda hornfels a piroxênio hornfels entre 500 a 800 graus. Nessas rochas é possível observar fraca orientação mineral, que pode ser em decorrência a campos de esforço gerados pela colocação dos granitóides sintectônicos. Em seguida, há um evento de recristalização dinâmica gerado pelo desenvolvimento de zonas de cisalhamento transcorrentes, provavelmente relacionadas à intrusão dos granitóides reacianos. Essas rochas têm uma diminuição da granulação e forte foliação e textura nematoblástica. Esses são os nossos anfibolitos. Esse metamorfismo se deu em face do anfibolito a 500 graus Celsius. Bom, para concluir o trabalho, foi realizada a caracterização da mineralogia essencial e subordinada dessas rochas e foi caracterizada 3 faces principais, que são os metabasaltos e metagabros, com a textura blastofítica, os anfibolitos hornfels com textura granoblástica e os anfibolitos com textura nematoblástica. A magnésia hornblenda é o principal anfibólio, seguida por actinolita e ferro hornblenda, e betaunita e labradorita são os principais plagioclásicos encontrados nessas amostras. Há um enriquecimento de álcalis, alumínio, ferro e titânio nos anfibólios de metabasaltos, em direção às bordas dos cristais, e a diminuição desses elementos nos anfibólios hornfels em direção às bordas. Os anfibolitos têm teores de álcalis, alumínio, ferro e titânio superiores às actinolitas das rochas metabásicas, e através disso foi possível realizar a elaboração de uma proposta de cronologia metamórfica dos eventos de metamorfismo hidrotermal, metamorfismo térmico e dinâmico, e é possível estabelecer uma relação entre o aumento da intensidade do metamorfismo e a proximidade dessas rochas com as intrusões graníticas riacianas que ocorrem no terreno Bacajá.
Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa apresentação e muito obrigada.